que é que vocês podem fazer também, ou devem assegurar e garantir? Boa música. Porquê boa música? Porque as músicas, através da sua vibração alta, vão-vos proporcionar essa alegria, principalmente aquela alegria que vocês às vezes têm dificuldade em gerar dentro de vocês. E como eu vos disse há pouco, a alegria é das emoções com vibração mais elevada. E é crucial que nesta fase do ano, para garantir que vocês alcançam os vossos sonhos, as vossas metas, os vossos objetivos do próximo ano, é necessário vocês terem essa emoção, ok? E portanto, alegria, e escolham boa música que vos faça dançar. Sabem aquela música que vocês às vezes estão na vossa vida normal e de repente ela começa a tocar e vocês pensam, vocês sentem literalmente aquela sensação de ter vontade de começar a dançar, tudo começa a vibrar. Agora, dizem-me aqui, música sugerida, isso é muito pessoal. Ok? Eu tenho as minhas que muda de época por época, com a que vou a vibrar, e vocês têm as vossas, tem que ser a vossa. O importante é ser uma música de vibração alta também. Imaginem que vibram com heavy metal. Vou-vos já dizer que não é o melhor, ok? Porquê? Porque a vibração dessas músicas não é, não é harmónica, ok? Terceiro, assegurar comida boa. Porquê comida boa? Porque o nosso corpo é valioso e a forma como nós nos nutrimos e cuidamos vai ditar como é que os outros nos vão tratar ao longo do próximo ano. Sofia, mas eu não tenho muito dinheiro e não posso ter aqui um banquete. Ok, não podem ter um banquete, mas ponham coisas de qualidade, ponham coisas que vocês gostem, coisas que vos façam bem, ok? Quarta indicação que têm que garantir, minha gente. E mulheres que estão aí, que eu acho que o público é quase 90% feminino. Vocês têm ou devem arranjarem-se, ok? Há muitas pessoas que passam a passagem de ano de pijama. Nem pensar, não vos deixe fazer isso. Estão proibidas de passarem passagem de ano de pijama ou com um trapo qualquer. Não, vocês vão buscar o melhor vosso trapinho lá que está no roupeiro, ou quem puder comprar uma roupa nova, whatever, como quiserem, mas tomem um bom banho. Aliás, já vou à parte do banho. Aliás, posso ir já, ok. Tomem um bom banho. E aqui dentro do banho vocês podem fazer o quê? Vocês podem sentir e visualizar que tudo aquilo que não vos interessa levar para o próximo ano, à medida que a água escorre, estão a ver, imaginam isso a ir pelo ralo, ok? E a levar aquilo que vocês não querem, de facto, levar para 2025. E aquilo que vocês querem, de facto, levar para o próximo ano, fica agora energizado. E a seguir a esse banho, aí sim, vão-se arranjar uma roupa linda, cabelo, make-up, enfim, tudo ao point, tudo mesmo espetacular. Mesmo que fiquem em casa, mesmo que fiquem sozinhas, mesmo que estejam debaixo do maior desgosto, do maior problema. Isto vai ajudar-vos a elevar a vossa vibração e o vosso bem-estar. E isso automaticamente vai fazer com que a vossa energia mude, nem que seja por um bocado, claro que o ideal era mais tempo, mas nem que seja por um bocado, para terem algo de bom no próximo ano. Porque se vocês estiverem sempre a vibrar no negativo, é aquilo que vocês vão criar para 2025, ok? Relativamente aqui à roupa, eu já vos vou dizer as cores que devem vestir. Já vamos a essa parte, ok? Depois... Agora, para a meia-noite, ou seja, para as 12 badaladas, o que é que nós temos que fazer? Muita atenção. Agora, minutos antes, e eu faço sempre isto, e quem já passou passagens de ano comigo sabem exatamente. Dinheiro na mão esquerda. Porquê? Porque é aquela que recebe. E aguardem-me aí que eu tenho vários detalhes para vos falar sobre o dinheiro aqui na passagem de ano. Já vos vou revelar. Segunda coisa... papel dos desejos para lerem e não se esquecerem de nenhum, ok? E relativamente ao papel dos desejos, eu também já vou ter aí indicações para vos dar. Me aguardem, como dizem os brasileiros, ok? Já vou revelar tudo isso. Depois, terceiro, passas e champanhe,
ok? Não interessa se vocês gostam de passas, se não gostam de passas, se gostam de champanhe, se não gostam, não interessa. O que interessa aqui é o ritual. Se não for passas, olha, façam com caju, façam com o que vocês quiserem, mas façam o ritual. E à medida que vocês de facto estão a fazer essa degustação, que vocês estão a mastigar, não é pôr aquilo tudo na boca, já está. Não. É uma a uma. Primeiro desejo, engole. Segundo desejo, e quando estão a ler, estão a visualizar, engole. Ok? Agora, à meia-noite em ponto, o que é que nós temos que fazer? Devem tocar, seja um badalo, um sino, uma pandeireta, um adufo, qualquer coisa. Oh, Ricardo, traz-me aí o meu badalo, se faz favor para lhes mostrar o meu. O meu não o levo para qualquer lado. Eu só o levo quando é para casas de amigos que tenho confiança ou quando faço na minha casa. Se for para um sítio qualquer, não levo. Não é preciso tocar. Eu costumo ter este badalo, ok? Este badalo é da minha mãe, é daquelas coisas que eu tirei lá de casa que ela diz assim: ai, eu não te deixo levar mais nada, mas não vai e depois não volta. Por acaso este ainda não voltou. Mãe, perdoa-me, mas eu preciso deste badalo na minha vida. E então, eu costumo tocar isto com força, e porque, mas lá está, pode ser um badalo, pode ser um sino, pode ser qualquer coisa, e o objetivo disto é limpar as energias, ok? Segunda coisa, portanto, badalo, ok? Tudo a tocar o badalo. Depois, pés bem assentes na terra. Eu houve durante muitos anos que eu passava o ano novo em cima de uma cadeira. No sentido de, ok, estar mais acima, não. E depois mudei isto um bocadinho. Mudei isto um bocadinho para preferir estar com os pés bem assentes na terra. Porque a vida é muito gira e muito engraçada, mas à medida que a vida evolui, eu acho que é crucial nós sabermos manter os pés assentes na terra. Podemos sonhar muito, podemos ganhar muito dinheiro, podemos ter muito sucesso, mas na minha perspectiva, de algum tempo para cá, ok, isto tudo pode ser muito giro, mas eu quero ter os meus pés bem assentes na terra. E então eu hoje em dia prefiro ter os pés bem assentes na terra. Vocês agora depois farão aquilo que vos fizer mais sentido, ok? Maria das Tampas de Panela, também pode ser. Depois, é importantíssimo, principalmente quando toca a última badalada e portanto nós entramos no primeiro segundo, no primeiro milésimo de segundo da meia-noite, que nós respiremos fundo como se fosse um sopro vital, ou seja, como se fosse a primeira respiração quando nós nascemos. E quando estamos a fazer essa respiração, nós devemos visualizar partículas douradas a entrarem pelo nosso corpo e ao nosso redor. Tudo o que é dourado é uma energia muito auspiciosa, ok? E aí sim, vocês vão então comer as passas ou os romãs que já vi por aí, enfim, as vossas ideias, e vão ler os vossos desejos um por um, e ao mesmo tempo que leem, vão visualizando cada um e sentindo a emoção como se isso já fosse real. Ok? E depois, obviamente, que vão brindar, vão celebrar, vão rir, vão beijar, vão abraçar, vão divertir, mesmo se estiverem sozinhos. É muito engraçado que eu, quando passo a passagem de ano, às vezes, obviamente, estamos nos grupos todos, e a malta começa-se toda a beijar e abraçar, e está a Sofia. Portanto, copo na mão, aquilo é assim. Copo, imagina que isto é o dinheiro. O dinheiro está encafifado na mão, o copo assim, o papel dos desejos assim, que é para eu ler, as passas aqui, e eu estou nesta figura. Portanto, toda a gente se está a abraçar, e eu só vou abraçar depois, porque primeiro eu tenho aquele ritual para fazer. Não deixa de ser engraçado. Depois, se conseguirem, olhem para o fogo de artifício e à medida que ele vai estalando, vão agradecendo, vão dizendo os vossos decretos. Que decretos são esses? A vida é incrível, a vida é maravilhosa, eu sou isto, eu sou aquilo. Tudo coisas positivas, obviamente. Acerca de vocês próprias. Agora vocês dizem, Sofia, mas na minha zona não dá para ver o fogo de artifício. Ok, olhem para o céu. Mas na minha zona... Isto é para aquelas pessoas que só se focam no negativo, não é? Portanto, nós aqui estamos no foco no positivo. Mas na minha casa não dá para ver o céu, tenho que olhar assim. Não interessa, minha gente. Em último caso, olhem para o teto e imaginem o céu estrelado. Mas vocês visualizem, desejem, agradeçam e digam esses decretos. Ok? Depois, a seguir, ponto número 7. Muita atenção aos sinais. Especialmente aquelas coisas que acontecem, seja nos primeiros minutos do ano, nas primeiras horas, ou até nas últimas horas do ano que está a terminar, no primeiro dia. Estejam atentos aos sinais. Eu nunca mais me esqueço
da passagem de ano de 2019 para 2020, ano da pandemia, passei-a nesta casa com um grupo de amigos. E nessa passagem de ano, a dançarmos, um dos nossos amigos partiu-me uma jarra de cristal, que ainda por cima era a primeira jarra que eu comprei com o meu primeiro ordenado, e eu lembro-me que dei um grande salto para tentar salvar a jarra. Só não salvei a jarra quando ainda me cortei. Mas nesse ano, lembro-me de ir deitar, e vou sempre à janela, aquelas coisas todas, e havia na paisagem um nevoeiro, uma coisa estranha, muito melancólica, muito nostálgica. E durante toda a noite se ouviu um barco, portanto, não era um cruzeiro, era um. Que barco é que era? Lembras-te? Não lembro, mas estava encalhado no Um Tejo. barco que estava encalhado no Tejo e que toda a noite, portanto, tocava aquele som que eu não. Hã? No som de aviso. Aquele som de aviso. E eu lembro-me de dizer assim para o meu marido: isto não é um bom sinal. Lá estás tu com as tuas coisas, vamos a dormir. Mas aquilo ficou-me. E quando veio a pandemia e nós ficamos todos literalmente atracados em casa, bingo, percebi. Mas por outro lado também há sinais bons. Lembro-me, por exemplo, na passagem de 22, ter visto uma coruja, uma grande estrela cadente, enfim. Portanto, devem estar atentos aos sinais, ok? Dia 1 de janeiro, primeiro dia do ano. Se possível, vocês devem ir ao mar, ok? Há quem tome banho, se morarem longe do mar, não se preocupem, vocês vão ao vosso telefone, à vossa internet, ouvem o som do mar e imaginam-se. Mas para quem está perto do mar e tem essa possibilidade, devem ir até ao mar. Há quem tome banho, há para aí pessoas aí dentro desse chat que tomam banho, são umas corajosas, eu admiro-as imenso. Eu não peço tanto, mas se puderem, façam, porque dizem que de facto, eu nunca fiz, confesso. Mas dizem, nunca fiz porque sempre passei a passagem de ano em terras frias, mas quem já fez mesmo em terras frias esse ritual diz que é completamente transformador. E eu acredito que sim, porque de facto há muita gente a dizer isso. Mas pelo menos vão até ao mar. Porquê? Porque o mar é um purificador nato. E então é importante que nós respiremos aquele ar. Dizendo, estou a dar o meu orgulho, era sobre ela que eu estava a falar. Ok? Depois, devem também estar, se possível, com a vossa família. Nesse dia, vocês devem fazer algo em que invistam no vosso bem-estar, em algo que mude ou que transforme a vossa vida para melhor, ok? Agora, o quê? Depende muito de cada um, é muito pessoal. Nesse dia, dia de ano novo, vocês devem também dar, e obviamente receber, laranjas. Porquê laranjas? Porque as laranjas simbolizam dinheiro, especialmente neste dia e durante o mês de janeiro. Se há coisa que eu mais gosto é alguém chegar cá em casa, nesta altura do ano, ou em dezembro ou janeiro, e trazer-me um saco de laranjas. Eu adoro. Aliás, quando a passagem de ano é em minha casa, eu faço sempre uns sacos, que eu lhes chamo kit de passagem de ano, onde vão lá dentro as cornetas, as coroas, as cartolas, aquilo tudo, as passas, e vai sempre pelo menos uma laranja, ok?